No ano de 2008, no estado do Ceará, um menino de apenas 6 anos foi a peça central de um fenômeno que até hoje permanece envolto em mistério. Bom, tudo aconteceu no dia 2 de novembro de 2008, no interior do estado do Ceará, no município chamado Itarema, na região conhecida como Córrego do Salgado. Essa região ela é bem isolada, ela é bem distante e nessa época, em 2008, eles sequer tinham acesso à eletricidade, muito menos internet ou televisão ou algo do tipo, e tinham pouquíssimas casas. Para vocês terem uma ideia, na região onde o Janiel morava, só tinha umas 3 casas ali em volta. Ele morava numa fazenda com a família e nessa fazenda moravam outros parentes. Ele morava numa casa com os pais e com o irmão e separados 50 metros morava a avó dele, numa outra casa. E no dia do ocorrido, por volta das 18 horas, algumas fontes falam 19 horas, mas era aquele horário do pôr do sol, os meninos brincavam. Era o Janiel, de 6 anos, o irmão dele, Chilmac, e algumas versões chamam de Gilmário, né, que tinha 10 anos, e o primo deles, o Zé Felipe, de 8 anos. Eles brincavam ali no campo da fazenda da família, e enquanto a avó fazia o serviço de casa e tudo mais, o avô dele, que era o senhor Nelson Ribeiro, de 70 anos na época, e o pai dele, que se chamava Raimundo Ribeiro, de 33 anos, não estavam no local no momento em que tudo aconteceu. Os meninos estavam ali brincando quando de repente o Janiel avistou uma espécie de bola de fogo se aproximando. E ele alertou os outros meninos sobre o que ele estava vendo, mas eles acabaram nem ligando muito e continuaram brincando. Eles só foram prestar atenção no que o Janiel estava falando quando um vento muito forte começou a soprar. Eles finalmente levantaram os olhos para ver o que estava acontecendo. E foi nesse momento que eles conseguiram ver essa bola. E eles perceberam que à medida que ela se aproximava, ela ia se transformando numa espécie de nave mesmo, sabe? Ela ia mudando de formato. Então eles tiveram a ideia de correr para uma árvore que tinha lá, um cajueiro. Eles subiram, mas o Janiel, por ser menor, ele tinha só 6 anos na época, ele não conseguiu subir. Então ele caiu no chão e aquele objeto ficou ali como se fosse pairando, flutuando em cima dele. Os outros meninos ficaram desesperados e tentaram agarrar ele, puxar ele, mas aquele vento era tão forte que à medida que empurrava o Janiel para o chão, também, jogava os meninos para longe. Então eles não conseguiram alcançar o Janiel. Ficaram desesperados e foram chamar a avó. E contaram para ela, desesperados, ofegantes, sem fôlego e tudo mais, que tinha um dispositivo flutuando em cima do Janiel. Mas ela não acreditou. Até que alguns minutos depois o próprio Janiel apareceu e ela relatou que ele parecia desnorteado, ele parecia estar anestesiado e não falava coisa com coisa, sabe? E ela foi a primeira a perceber que ele tinha alguns machucados pelo corpo. Ele tinha alguns cortes por todo o lado direito dele, nos ombros, braços, na região aqui do tórax. Ele tinha vários arranhados, vários machucados, mas um deles chamava mais atenção, que era um corte de aproximadamente uns 7 centímetros embaixo da axila direita. E o que chamava mais atenção nesse corte é que, assim como todos os outros pelo corpo dele, não tinha nenhum vestígio de sangue, nada. Nem uma inflamação, absolutamente nada, e o Janiel também não parecia estar sentindo nem um pingo de dor. A única coisa que tinha ali, que a avó relatou, foi uma espécie de espuma cobrindo aquele ferimento. Só, mas era um machucado aberto. As pessoas que viram disseram que dava para colocar 3 dedos ali, mas não saía um pingo de sangue. Aí ela perguntou para ele o que aconteceu e ele simplesmente falou que um animal havia cortado ele. Então eles decidiram levar ele para o hospital
E chegando no hospital, eles deram 9 pontos no ferimento, naquele ferimento maior, mas até hoje não se sabe quem foi o médico que atendeu ele, que deu os pontos, o que aconteceu, porque quando foram procurados, o pessoal do hospital se recusou a falar sobre isso, ninguém quis falar, ninguém quis revelar a identidade do médico, então até hoje não se sabe. Só se sabe que ele levou esses pontos, tem a marca dos pontos e tudo mais. Então, logo que se teve conhecimento do caso, vários pesquisadores vieram atrás de conhecer o Janiel e saber como tinha sido esse contato, o que tinha acontecido e o que foi que Janiel viu. Quando perguntado, ele disse que viu um objeto vindo na direção dele e ele comparou esse objeto a uma tarrafa. Se você não sabe o que é uma tarrafa, é um tipo de rede de pesca que é muito grande. Então ele comparou esse objeto vindo na direção dele como uma rede que, como se tivesse a intenção de pescar ali, de capturar ele. Ele disse que o objeto era com um botijão de gás, que era uma parte de ferro e uma parte de vidro. Ele também contou que esse objeto tinha uma luz que piscava na parte de cima, e essa luz ele disse que era como uma luz de ambulância e que meio que interagia com os seres de alguma forma. Além disso, ele descreveu o ruído que aquele objeto fazia, e ele disse que era um ruído semelhante ao de chuva, ou seja, era um chiado, né? Ele chega a imitar como é aquele som. Quanto aos seres que ele teve contato, o Janiel ele fala que ele viu 2 seres na porta daquele objeto e que eles estavam, um deles agachado e o outro atrás desse ser. Então eles agarraram ele pelo ombro e foi nesse momento que causou alguns daqueles machucados, porque ele disse que eles tinham garras. E um daqueles 2 seres carregava um objeto como se fosse um canivete na boca. E ele tirou aquele objeto e desferiu o golpe na axila do menino Janiel. Bom, segundo o ufólogo Agobá Peixoto, que foi o primeiro a pesquisar sobre esse caso e que também coletou muitas informações, muitos depoimentos, muitos relatos sobre esse contato do Janiel, ele fala que o menino, em algum momento, também contou que foi levado para dentro do objeto, que lá dentro tinha uma aparência semelhante à de um hospital, e que eles coletaram, aqueles seres teriam coletado o sangue dele e depois o deixado ali. Então esse ufólogo acreditava que talvez aquela substância que parecia uma espuma sobre o ferimento fosse algum produto que eles passaram, talvez para cicatrizar ou anestesiar, não se sabe. Tanto que depois que o Janiel levou pontos e foram passando os dias, não teve nenhuma inflamação, nenhuma infecção, dor, nada, absolutamente nada. Aquelas marcas simplesmente cicatrizaram bem, ficaram as marcas mais cicatrizadas sem nenhum problema. Bom, quanto à aparência dos seres, o Janiel conta que eles tinham a cabeça grande, eles tinham orelhas também grandes e meio pontudas, o nariz era grande, os olhos, ele chega a fazer um gesto, ele fala que eles eram desse tamanho, ou seja, eram também bem grandes e eram brancos, eram totalmente brancos, mas a boca era pequena. E ele também descreve que eles tinham unhas que não eram como as da gente, isso nas palavras dele. Eles falam que eram como unhas de galo, ou seja, os esporões do galo, unhas pontudas, e explica os arranhões pelo corpo do Janiel. Bom, os familiares dele não acreditaram logo de cara nisso, né? A avó duvidou, o avô, o pai, mas devido a todas aquelas evidências, as marcas pelo corpo que não sangravam, e ele ser um menino tão pequeno e falar de maneira tão detalhada sobre aqueles acontecimentos tão estranhos, acabou fazendo com que a família acreditasse. E também no vídeo gravado pelo ufólogo Agobá Peixoto, ele fala que outros parentes do Janiel também avistaram aquele mesmo objeto, né? Ele fala que a mãe dele viu, a avó dele viu, e só não fica explicado se foi naquele mesmo dia, mas também fica registrado que
Outros familiares do Janiel também teriam avistado bolas de fogo, objetos como se fossem naves e luzes estranhas no céu, tanto antes quanto depois ali do contato do Janiel. Mas quando ele finalmente começou a frequentar a escola, ele sofreu com a chacota ali dos coleguinhas dele, as outras crianças da região que não acreditavam na história dele. E também outras pessoas adultas também duvidavam. As pessoas falavam que ele tinha inventado tudo aquilo, que era uma história falsa, era fruto da imaginação dele, e falavam até mesmo que ele provavelmente teria se machucado em uma cerca de arame farpado e tinha criado aquela história de OVNI, de ET. A avó dele chegou a confirmar que realmente eles tinham uma cerca que ficava ali no terreno, mas essa cerca ela não seria de arame farpado, e sim de arame liso, que inclusive os meninos contam que à medida que aquele objeto se aproximava deles, aquela cerca foi meio que se iluminando, o fio da cerca se iluminou e ficou de um tom vermelho, como se tivesse incandescente. Outras evidências são que o solo lá do campo onde tudo aconteceu parecia queimado no dia seguinte. Além disso, o pai do Janiel reforçava aquela ideia de que ele não tinha tido nenhum contato externo que explicasse tantos detalhes no relato dele. Ele ainda não ia para a escola, ele não tinha assistido TV ou cinema, ou visto nada que pudesse influenciar ele a criar algo daquele tipo. Além disso, os meninos, o Schumacher e o Zé Felipe, eles também falaram ter visto, enquanto eles estavam ali no cajueiro, aqueles dois seres pegando o Janiel e desferindo aqueles golpes contra ele. Por causa de todos esses detalhes, esse caso acabou ganhando notoriedade e certa credibilidade, por ser uma vítima de uma idade bem jovem, alguém com vocabulário bem simples e sem contato com tecnologias externas. O ufólogo Agumba Peixoto, ele deixou gravado, deixou registrado todos esses relatos, tanto do menino Janiel em si, quanto dos familiares dele, do que eles tinham visto, do que eles tinham presenciado. E lá você pode ver que realmente é um menino bem simples, com um vocabulário de criança e um vocabulário ali com a gíria ali local. Então são pessoas que não tinham por que inventar uma história assim, não tinham nada a ganhar, pelo contrário, ganharam a incredulidade das pessoas em volta, né? Então se tornam testemunhas bem convincentes. Porém, alguns anos mais tarde, o ufólogo Agumba Peixoto acabou abandonando esse caso, pesquisa e tudo mais. Por ele ser adepto da religião espírita, ele disse que recebeu a visita do Janiel depois que esse não estava mais vivo, dizendo que gostaria que ele parasse de tocar naquele assunto, porque era algo que em vida tinha trazido muita dor, muito sofrimento para ele. Então o ufólogo decidiu parar. E é agora que esse caso ganha um desdobramento ainda mais misterioso, porque se não bastasse ser já um caso de contato bem diferente, que envolveu violência e envolveu fenômenos que não conseguem ser explicados, como o porquê daquele ferimento não apresentar nenhuma marca de sangue, nenhum vestígio de sangue, a blusa que o Janiel vestia estava intacta também, e os meninos ali também terem presenciado aquele fenômeno, a cerca que ficou queimada e também o chão. Se não bastasse tudo isso, anos depois um outro fato muito estranho e inexplicável aconteceu. 10 anos depois, o Janiel já era um rapaz de 16 anos e num determinado dia ele tinha levantado para caçar. Levantou bem cedo e ele ia caçar. Então ele foi, preparou o rifle dele de caça, mas na hora que ele estava ali fazendo toda a preparação, ele estava ali limpando, né, aquela arma que ele ia usar para caça, mas acabou que um disparo saiu pela culatra e infelizmente atingiu o Janiel, que perdeu a vida na hora. A avó dele estava ali naquele momento fazendo o serviço doméstico e ela disse que ela ouviu o disparo. Foi algo bem triste, sabe?
E é justamente aí que entra o sobrenatural. Na noite anterior dessa fatalidade, o Janiel tinha decidido dar um telefonema pro pai dele, né, o seu Raimundo, que estava numa outra cidade. Ele estava fazendo trabalho numa outra cidade. Então ele falou pro irmão dele, né, pro Schumacher, que ele queria falar com o pai deles, e eles decidiram procurar um lugar que tivesse um bom sinal ali na fazenda, né, para eles telefonarem. Encontraram e o Janiel falou ali alguns minutos com o pai dele e, terminada a conversa, ele resolveu se recolher para dormir, justamente porque ele ia acordar cedo e tudo mais. Enquanto isso, o Schumacher ficou mais alguns minutos, ficou conversando com o pai. Bom, aí passado esse tempo, o Schumacher voltou para casa e o Janiel já tinha ido dormir há muito tempo. Ele dormia numa rede por ali e quando o Schumacher estava entrando na casa, ele viu uma coisa muito esquisita e muito assustadora. O Schumacher contou que viu uma figura que parecia um homem, mas esse homem teria uma cabeça grande e ele estaria ali envolto em escuridão, não tinha como enxergar direito a silhueta dele, mas ele tinha a cabeça grande, estava totalmente escuro e os olhos dele, segundo a comparação que o próprio Schumacher fez, eram como os olhos do motoqueiro fantasma, sabe, do filme. Ou seja, eram olhos que brilhavam como se fossem fogo mesmo. Obviamente que o Schumacher ficou desesperado, ficou muito assustado e decidiu chamar a avó. Ele contou para ela o que ele tinha visto e ela disse para ele ir vasculhar a casa, vasculhar ali os arredores ali do terreno para ver se não tinha alguém, algum intruso, algo assim. Ele vasculhou, não encontrou ninguém. E nesse momento ela, como uma boa avó raiz, disse a ele que aquela visão tinha sido falta de oração. Então, como aquele ser não apareceu mais, ele decidiu ir dormir. E no dia seguinte, infelizmente, aconteceu aquela tragédia. Mas enquanto isso acontecia, em outra cidade longe dali, a outra irmã do Janiel, chamada de Claiane, ela teve um sonho muito perturbador. Nesse sonho, o Janiel, o irmão mais novo, aparecia para ela e ele estava todo de branco e falava as seguintes palavras: "É a minha vez agora, eu vou sentir muito a sua falta." Claiane ficou desesperada, acordou muito assustada e depois ali ela obviamente não conseguiu mais dormir e ela teve a ideia de pegar a moto e ir até a casa da avó dela ver se estava tudo bem. Mas no meio ali do caminho, a moto da Claiane acabou quebrando e ela teve que parar para consertar. Então ela não conseguiu chegar a tempo. Ela acreditava que se ela chegasse ali um pouco antes, ela teria conseguido evitar aquela tragédia, sabe, com o irmão dela. Por conta de tudo isso e dessa aparição estranha que o Schumacher viu na noite anterior ao falecimento do Janiel, algumas pessoas, como a avó dele e outros ali, acreditam que talvez aquilo que o Schumacher viu, na verdade, era uma espécie de anjo da morte, um mensageiro, ou até mesmo um ser com a mesma origem daqueles que ele tinha feito contato anos atrás. Eu já vi na internet teorias dizendo que talvez o Janiel, naquele momento em que ele estava preparando a arma dele ali para caçar, ele tinha visto algo ali nos arredores da fazenda, algo estranho que não era dali, e ele preparou ali a arma dele para caçar, só que no momento em que ele foi usar, o disparo acabou saindo pela culatra porque talvez aquilo que estivesse ali tivesse manipulado aquele disparo como uma forma de evitar o ataque. Mas isso são somente especulações. Como eu disse anteriormente, o ufólogo Agobá Peixoto ele não fala mais sobre o caso e também os familiares do Janiel, principalmente o Schumacher, evitam também falar sobre esse assunto. E é por isso que o caso Janiel até hoje segue sendo um dos casos mais interessantes e intrigantes da ufologia brasileira e, por que não dizer, também da ufologia mundial, porque ele é um caso que envolve não só o fenômeno OVNI em si, mas também ocorrências totalmente sobrenaturais e que até hoje não conseguiram ser devidamente explicadas. E você, já conhecia esse caso? Já conhecia essa história? O que você achou? Você acredita? Você não acredita? Você já passou por algo semelhante? Ou conhece alguém que passou por algo assim?
Conte nos comentários, dê a sua opinião e também, se você tiver alguma sugestão, você pode comentar. Todos os artigos e matérias que foram usados na realização desse vídeo vão estar aí na descrição e você também pode encontrar vídeos relacionados ao tema aqui no YouTube, inclusive o vídeo gravado pelo próprio ufólogo Agobá Peixoto, com entrevistas do menino Janiel e dos familiares dele falando sobre o caso. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe e também se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo e tchau!